Olá, veja na edição de hoje. Tribunal de Justiça de Mato Grosso premia setores que mais economizaram papel no mês de julho. Você sabe o que é adjudicação? O Judiciário responde. Pleno do Tribunal de Justiça decide pela inconstitucionalidade de uma lei municipal que foi aprovada sem participação popular. Estatuto do Idoso completa 15 anos e o TJ de Mato Grosso tem atuado no combate à violência doméstica a quem já passou dos 60. A TV.jus está no ar. Faça o seu papel foi o tema da gincana de Economia de Papel e Impressão realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no mês de julho em 25 setores da sede da Justiça Estadual e também nas 79 comarcas do estado. E 2 áreas se destacaram, ocupando as primeiras posições do ranking da competição. Veja. A gincana Faça o Seu Papel foi uma ação do projeto Implementação da Gestão Matricial de Despesas, o GMD, da Coordenadoria de Planejamento, a Coplan, e conta com o apoio do Núcleo Socioambiental. O objetivo é promover a sustentabilidade ambiental e a conscientização de servidores e magistrados no uso desnecessário de impressões. O GMD é um trabalho mais técnico, mais metódico, de acompanhamento de todas essas despesas, né? E nesse caso em específico, redução de impressão e, consequentemente, também de papel. E o núcleo socioambiental na questão da conscientização, de tocar o coração das pessoas para a questão ambiental, social e econômica, né? Então, assim, foi um casamento muito positivo. Aqui no Tribunal de Justiça, dentre os 25 departamentos que participaram da gincana no mês de julho, 2 deles se destacaram, alcançando os melhores resultados na competição, que são a Diretoria-Geral e a Vice-Presidência. Na vice-presidência, em julho do ano passado, foram feitas 19.636 impressões. No mesmo período deste ano, foram 8.400, o que representa uma queda de quase 58% de impressões no setor. Já na diretoria-geral, em julho de 2017, o número de impressões foi de 3.453. Este ano caiu para 1.466, uma redução superior a 57%. E elegemos 3 fatores preponderantes. Primeiro, é o uso frente e verso do papel, quando dá impressão. Segundo, as correção, as emendas feitas no voto da vice-presidência, foi realizado diretamente no computador, evitando assim de imprimir desnecessariamente papel. E outro fator importante também é, se necessária a impressão, que fosse o suficiente para que economizasse papel. Nós temos que dar o exemplo. Então, o exemplo foi dado de casa, de dentro da coordenação das ações e ao lado da diretoria-geral, numa lotação em que a gente sabe que o trâmite de processos de papéis é muito grande. Para nossa surpresa, foi muito gratificante saber que a vice-presidência estava também com um resultado similar ao da diretoria-geral. Para celebrar os bons resultados dos 2 setores que se sobressaíram, a equipe que coordenou a gincana realizou uma comemoração com as equipes. É muito bacana ver que o servidor pode fazer essa diferença, que ele pode ter meios de fazer a mudança. É uma surpresa para nós, é uma surpresa agradável, né? Agradável no sentido de que, de fato, nós conseguimos atingir uma meta pretendida por todos aqui da vice-presidência e também da DG. E é uma forma divertida de nos conscientizarmos, não só a respeito das nossas atitudes no tribunal, de fazermos mais com menos, mas também das nossas atitudes sociais fora do tribunal. Você sabe o que é adjudicação ou quando ocorre? No quadro Judiciário Responde de hoje, vamos compreender a definição deste termo jurídico. Acompanhe. Uma palavra difícil de pronunciar,
mas que tem um significado bem simples. E quem traz o conceito deste termo jurídico é o juiz de direito da 8ª Vara Civil de Cuiabá. Doutor, o que significa adjudicação? Adjudicação significa transferir a propriedade de uma pessoa a outra. Doutor, em que situação é aplicada? Nos contratos de compra e venda de bens imóveis, o contrato de compra e venda é um instrumento particular que, como nós sabemos, o contrato faz lei entre as partes. No entanto, para que haja a transferência da propriedade, é necessário a lavratura de uma escritura pública, posteriormente ao contrato, e, na sequência, é necessário que essa escritura pública seja registrada no cartório de registro de imóveis. Doutor, há limite de valor para realizar a transação? Há um limite no direito brasileiro quanto à obrigatoriedade de você ter uma escritura pública para fazer prova, para constituir e transferir o direito de propriedade de bens imóveis. Esse valor é de 30 salários mínimos. Então, se o imóvel tiver um valor superior a 30 salários mínimos, há a obrigação de se ter uma escritura pública de compra e venda para a transferência do domínio. Doutor, como é decidido em um processo? O juiz, ele decide no sentido de substituir a vontade não declarada do promitente vendedor. Ou seja, ele dá uma sentença e aquela sentença constitui um título hábil à transferência do domínio ao promitente comprador. Esta sentença, então, substitui a escritura pública não assinada pelo promitente vendedor. E a seguir, a gente fala sobre o Estatuto do Idoso, que completa 15 anos. Voltamos já já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Nossa força é nosso voto, meu país um coração. Todos juntos com coragem, norte a sul uma nação. Participação é realização, juntos somos mais, sem olhar para trás. Se você não vota, o país não avança, mas se você vota, cresce a esperança. Somos nação, pra construir a nossa história. Somos nação, pra valer nossa memória. nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor ou cidadão. O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou inconstitucional uma lei municipal que não observou a necessidade de participação popular para a alteração do plano diretor da cidade. Entenda o caso no quadro Sentença de hoje. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, promulgada em 2004, implementa o Estatuto da Cidade como plano de desenvolvimento urbano para todas as cidades brasileiras com 20 mil habitantes ou mais. E já no item 2 do artigo 2º, destaca a participação popular. Item 2. Gestão democrática, por meio da participação popular e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Mas nem sempre estes dispositivos legais são observados pelos legisladores. E foi isso que aconteceu em Primavera do Leste. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou uma lei que tratava da regularização da metragem de lotes urbanos, sem a necessária consulta popular. O prefeito da cidade, então, entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. O caso veio parar na segunda instância e foi analisado pelo Pleno do Tribunal de Justiça.
O relator do processo, o desembargador João Ferreira Filho, concedeu liminar em favor do município, tornando nula a lei. No voto, expôs que, ao menos neste momento processual, é verossímil a tese autoral de que a Lei Municipal número 1577 de 2015 malfere os princípios da proibição de retrocesso e da participação democrática em matéria urbanística e de política urbana, de modo que, por isso, deve ter sua eficácia suspensa cautelarmente desde já. Ele citou também a Constituição Estadual em seu artigo 307, parágrafo 3º. É garantida a participação popular através de entidades representativas da comunidade nas fases de elaboração e implementação do plano diretor em conselhos municipais deliberativos, a serem definidos em lei, inclusive através da iniciativa popular de projetos de lei. O Pleno do Tribunal de Justiça manteve o parecer do relator por unanimidade, tornando a lei definitivamente nula. Vamos ver agora o que mais é notícia no Judiciário Estadual. As informações direto da redação. Oi, Fernanda. Já está disponível para consulta o gabarito provisório do processo seletivo para estágio remunerado para nível superior em direito da comarca de Paranatinga. Você pode conferir o resultado em nosso portal. E a comarca de Barra do Bugres divulgou a lista provisória do desempenho dos candidatos na prova objetiva, na peça prática e também o gabarito definitivo do processo seletivo para credenciamento de juiz leigo. Os candidatos que quiserem recorrer devem fazer isso até às 7 horas da noite de hoje, indo até a diretoria do fórum ou pelo endereço eletrônico que você vê aí na sua tela. E por hoje é só. Em 2018, o Estatuto do Idoso completa 15 anos. Com a legislação, os brasileiros idosos com idade acima de 60 anos passaram a ter os direitos regulados, como, por exemplo, a preferência no atendimento em empresas públicas e privadas e no recebimento da restituição do imposto de renda. E o Poder Judiciário de Mato Grosso também tem colaborado para garantir a integridade física dessa parcela da população, acompanhando de perto os casos de violência. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2060, 1/4 da população brasileira deverá ter mais de 60 anos. O aumento na expectativa de vida reforça a necessidade de assegurar os direitos da pessoa idosa. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, criou há 10 anos uma comissão para tratar especificamente sobre o tema. Para você ter uma noção, hoje nós temos Cuiabá e Vargem Grande, 100 mil pessoas idosas. E essas 100 mil pessoas idosas, como estão a vida deles? É o nosso primeiro desafio, é chegar até esse idoso. Esse é o nosso primeiro desafio. Como presidente da comissão, o que a gente tem buscado? Levar para todos os idosos, através de palestras, a conscientização, os seus direitos que estão estabelecidos por uma lei ordinária. É a garantia dele de buscar, em qualquer momento, o Estado em suas necessidades. No mês de outubro, o Estatuto do Idoso completa 15 anos. Foi a partir de então que os idosos passaram a ter prioridade de atendimento, de restituição de imposto de renda, assentos preferenciais e passagens rodoviárias gratuitas, por exemplo. E apesar de estar sendo aprimorado ao longo dos anos, ainda falta muito para que ele seja aplicado na sua totalidade. Quando você traz a lei do idoso, que é a nossa preocupação do momento, e é esse um enfrentamento que nós temos que começar a pensar e a discutir, é a questão protetiva do senhor, da pessoa idosa. Ele tem essa garantia hoje por parte do Estado? Nós não temos. Nós temos vários idosos hoje sofrendo com questões de financiamento das instituições. Isso é um absurdo que nós temos visto. Nós temos visto agressividade enorme por parte da própria família. O combate à violência contra a pessoa idosa também é feito pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Os casos que chegam ao núcleo psicossocial do Juizado Especial Criminal são acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Nós fazemos o trabalho de acolhimento, realizamos as entrevistas, conversamos com a parte que é vítima, visitamos em loco, fazemos todo um trabalho de investigação social
para entender a questão da denúncia e procura encaminhar para os serviços da rede de assistência. Aí vai para assistência social, para a saúde, cada caso é um caso, e a gente procura estar dando o melhor encaminhamento para restaurar direitos, para o bem-estar e para que o idoso possa ter seus direitos garantidos, segundo o Estatuto. Toda a sociedade deve estar empenhada em proteger aquele que já contribuiu para o crescimento do país. É dever do cidadão denunciar situações de maus-tratos, abandono e outros tipos de violência. Procure a OAB, procure o seu conselho municipal no seu município, procure o conselho estadual, procure as instituições que representam o idoso, faça a sua denúncia. O que nós não podemos hoje é aceitar e ficar calado. E essa edição acaba aqui, mas continue bem informado. Acesse as notícias do nosso portal, o tjmt.jus.br. Nos siga nas nossas redes sociais e ouça também a rádio web Estação TJ. Até amanhã!